Aleluia, louvado seja Deus. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Amém? Diga assim: eu sou fiel ao meu Deus. Eu tenho um coração generoso. Você tem um coração generoso, sim ou não? Nós não temos hoje uma palavra de dízimo e oferta. Nós vamos apenas permitir que você que trouxe, com bastante alegria, com bastante generosidade, você pode vir aqui à frente, trazer o seu dízimo e a sua oferta. Eu vou orar com você antes de você vir. Aí sentado mesmo, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, abençoa teu povo, a tua igreja. Nós consagramos os dízimos, as ofertas. Nós liberamos sobre cada irmão, cada irmã a sua palavra. O Senhor disse, ó Deus, no livro de Gálatas, Senhor Deus, que a semente que nós plantamos, Senhor, ela multiplica, frutifica e multiplica, e gera muitos frutos. E eu oro liberando agora sobre a tua igreja frutos abundantes, ó Pai. Que cada um possa colher segundo, ó Deus, tem sido a sua semeadura. Que o Senhor possa abençoá-los grandemente. Corações generosos, corações, ó Deus, que de fato são agradecidos por tudo que o Senhor tem feito na vida deles. Eu te louvo por essa igreja maravilhosa, por esses irmãos abençoados, por esses irmãos cheios de vida, de graça, de alegria e de paz. Que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue derramando favor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, você pode trazer aqui à frente. Eu quero ministrar uma palavra hoje. Nós ministramos há umas 3 semanas ou um pouco mais atrás. Nós falamos sobre o propósito eterno dentro de um entendimento que, quando o propósito está alinhado ao coração, o propósito de Deus está alinhado com o sonho do coração de alguém. Nós falamos naquele dia sobre Ana, que Ana tinha um sonho, Ana tinha um desejo no coração dela de ter um filho. Tudo que mais Ana queria era ter um filho. Isso queimava no seu coração. A Bíblia diz que Penina tinha filhos e Ana não tinha. E portanto Ana desejou ardentemente no seu coração em ter um filho. E naqueles dias Deus também desejava um homem. Deus queria um homem que pudesse ser um profeta, um sacerdote. E quando Ana orou e disse para Deus: se você me der, eu devolverei na sua casa. Então Deus agora dá esse privilégio para Ana. Ou seja, essa mulher que era estéril agora teve um filho. E a Bíblia diz que esse filho, quando ele cresce, ela o leva, quando ele é desmamado, ela leva e entrega no templo, mesmo não sabendo se teria outros filhos ou não. Mas a Bíblia diz que Deus abençoou Ana e ela teve outros filhos e filha. Mas ela cumpre então um propósito. Algo que está no coração de Deus se alinha, ou seja, o que estava no coração de Deus, ele se alinhou com o propósito do coração de Ana. Mas hoje eu não vou falar sobre isso. Eu quero falar sobre propósito eterno. Mas eu quero falar propósito eterno como o nosso Deus. Qual é o propósito eterno que está no coração de Deus? Amém? Diga comigo: o propósito eterno. Diga comigo assim: Deus tem um propósito eterno. Amém? Você crê nisso? E nós vamos então entender nessa noite o que é o propósito eterno. Existe propósito de homens, mas existe um propósito que está no coração de Deus. Amém, queridos? Propósito eterno, você pode pensar que propósito eterno é salvação. Não é salvação. Propósito eterno não é salvação. Mas como que não é salvação, pastor? Porque não é salvação, é uma correção de rota. O homem pecou e por ele ter pecado, Deus agora então teve que criar um plano de salvação. Então propósito eterno não é salvação. Ainda que salvação é algo bom, extraordinário, maravilhoso, mas não é o propósito eterno. Propósito eterno então, pastor, é evangelismo pelas nações e a gente vai evangelizar as pessoas. Não, evangelismo é importante, mas também não é o propósito eterno.
Ler a Bíblia, então, é o propósito eterno. Jejuar e orar, tudo isso é importante, tudo isso é bom, mas isso também não é o propósito eterno. Mas como eu sei o que é propósito eterno? Como que eu descubro, então, o que é propósito eterno? Eu preciso voltar lá no princípio de tudo e entender o que Deus fazia antes de criar a terra, antes de criar o homem. Nós vamos ver uma leitura, nós vamos ver a primeira leitura dessa noite, está no livro de Gênesis, capítulo 1. Nós vamos ler Gênesis, capítulo 1. Se você quiser acompanhar conosco, diz assim: então Deus determinou, façamos o ser humano a nossa imagem, de acordo com a semelhança. Eu quero que você foque agora comigo nessa parte. Domine ele sobre os peixes do mar, pode, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movam sobre o chão. Acho que é só esse versículo. O texto então diz que o homem teria que ter domínio sobre todas as coisas. Propósito eterno é domínio? Também não. Domínio é uma questão de governo, autoridade. Autoridade e domínio, isso está no governo. Quando Deus deu ordem para o homem governar, isso também não é propósito eterno. E sobre o que Adão então tinha que governar e dominar? Querido, olha, eu quero que você perceba algo nessa noite. Quando Deus criou a terra, você vai ver que o texto não manda dominar sobre homens. Deus não projetou homem dominar homem. Mas nós temos visto na terra hoje homens que têm domínio sobre outras pessoas. E Deus diz: você tem que dominar sobre os animais, você precisa dominar sobre as feras, sobre tudo aquilo que rasteja, que está na terra, que você possa ter domínio sobre as aves. Por que Deus disse isso? Porque Satanás, ele já tinha sido expulso do céu e ele estava na terra. E uma das formas que nós enxergamos Satanás na Bíblia é serpente. Então Deus disse para o homem: você domine sobre as aves, sobre os animais, mas também sobre o diabo. O propósito de Deus é que o homem domine sobre o diabo, mas esse não é o propósito eterno. Amém? Não é o propósito eterno. Se nós lermos capítulo 1 do livro de Gênesis, eu não coloquei aí essa leitura. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Se você puder projetar para mim, fazendo um favor. Gênesis capítulo 1, versículo 2, conseguiu? A Bíblia diz que a terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar e o que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Eu quero que você preste atenção comigo. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Esse era um tempo de trevas, de escuridão. Aí você pergunta: pastor, mas como que Deus vivia num lugar de escuridão? A Bíblia diz que para Deus a luz e as trevas são a mesma coisa. Para Deus não há distinção entre luz e trevas. Para ele é a mesma coisa. Então Deus se movia sobre a face das águas na escuridão. Antes dele criar todas as coisas e separar noite do dia, ele andava sobre as águas. Mas o que eu quero que você entenda é que a Bíblia diz que havia nesse tempo, quando eles estavam sobre as águas, havia a trindade. O que é trindade? Pai, Filho e Espírito. Diga comigo: Pai, Filho e Espírito formam a trindade. O que é a trindade? São três pessoas, mas a Bíblia diz que eles são três pessoas e subsiste na forma de uma única pessoa. Deus é três, mas no mesmo tempo ele é uma única pessoa. Amém? E o que Deus fazia antes de criar todas as coisas? A Bíblia diz que Deus se relacionava entre Pai, Filho e Espírito. Eles estavam em uma comunhão perfeita, em uma unidade perfeita. Nós podemos até pensar no sistema de uma célula, onde as pessoas estão ali em comunhão e unidade. Deus estava na eternidade em comunhão e unidade. Esse é o propósito eterno de Deus. Qual é o propósito eterno de Deus? Comunhão e unidade. Diga comigo: comunhão e unidade. Esse é o propósito eterno.
propósito eterno não é salvar o homem, até porque o homem só foi salvo porque ele caiu, mas antes de cair, Deus já vivia, a Bíblia diz, sobre a face das águas, e ali Deus tinha um relacionamento entre Pai, Filho e Espírito Santo. Isso sim é propósito eterno. Amém? Aleluia. Isso é propósito eterno. Pai, Filho e Espírito Santo em uma comunhão perfeita. E quando eles vão fazer todas as criações da terra, eles entram em comum acordo e começam então a liberar palavras, e as coisas começam a acontecer. Ele disse: haja separações das águas, haja luz, haja sol, haja lua, haja as estrelas. E aí Deus começa a liberar palavras e palavras, e a Bíblia diz que tudo quanto ele fez era bom. Amém? Tudo quanto Deus fez era bom, mas o propósito eterno de Deus é o relacionamento entre Pai, Filho e Espírito. A Bíblia diz que eles são um, subsistem em forma de três, mas eles são um, em propósito, em pensamento, eles são um. E aí o que Deus decide agora? A Bíblia diz no capítulo 1, versículo 26, vamos ler novamente o versículo 26. Coloca para nós o versículo 26. Todo o versículo. Então Deus determinou: façamos o homem. Quem que disse isso? Deus. Deus estava sozinho? Não. Essa palavra façamos está no plural. Ou seja, ele disse: nós concordamos entre nós três, e nós vamos fazer um homem. E esse homem que nós vamos fazer, ele é a nossa imagem. Diga comigo: imagem e semelhança, disse Deus. Vamos fazer um ser humano que é a nossa imagem e a nossa semelhança. Para que Deus criou o homem? Qual o propósito de Deus com o homem? Propósito eterno. Propósito eterno. Deus criou você com um propósito eterno. Qual o propósito? Por que eu estou dizendo aqui que é propósito eterno? O que é isso? Eu disse para você que o propósito eterno é o que Deus fazia antes, mas Deus tinha um plano para que esse propósito pudesse pendurar por toda a eternidade. Antes de Adão cair, a Bíblia diz que Deus vinha falar com Adão, Deus se relacionava com ele. O propósito de Deus é se relacionar com os homens. Posso ouvir um amém? O propósito de Deus é se relacionar com os homens. Esse é o propósito. E a Bíblia diz que ele vinha se relacionar com Adão no jardim do Éden. Eu quero que você compreenda isso. Mas a Bíblia diz que ele nos faz semelhante à sua imagem. O que é imagem? O que é essa imagem? E a Bíblia diz imagem e semelhança. Então Deus utiliza duas pessoas da Trindade. Ele utiliza Jesus e o Espírito. A Bíblia diz que ele coloca dentro de você, ou seja, ele faz você um ser triuno. Você é um ser triuno. Você tem espírito, alma e corpo. Amém? Aleluia. E o seu espírito, Deus o fez semelhante a ele próprio. Deus faz o espírito do homem semelhante ao Espírito Santo. E a imagem que Deus impregnou no homem é a imagem do seu Filho Jesus. Amém? Deus então fez o homem com a imagem de Jesus e a semelhança no Espírito. É assim que Deus faz. Para que Deus fez isso? Para se relacionar com você. Esse é o propósito de Deus. Esse é o propósito eterno. Deus não criou você para trabalhar para Ele, querido. Deus não criou você para poder dar lucro para Ele. Deus não criou você para poder dar dinheiro para Ele, dar alguma coisa para Ele, não. Deus o criou para relacionamento. Todo o propósito do coração de Deus é se relacionar com você. Essa é a vontade de Deus. Isso é propósito eterno. Pastor, mas como assim propósito eterno? Isso não vai acabar. Isso foi restaurado em Jesus. Eu vou te mostrar. Quando o homem pecou, ele se afastou de Deus. Ele ficou distante de Deus.
ele perdeu a imagem. O espírito morreu e ele perdeu a imagem de Jesus. Amém? Aleluia. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Nós então fomos criados para relacionamento. Nós fomos criados para isso. Esse é o propósito de Deus. Relacionamento. Deus não criou você e eu para trabalhar para Ele. Todo o trabalho que é executado na terra é por causa do pecado. Na eternidade nós não vamos fazer o que nós fazemos aqui. Na eternidade você não vai pintar, você não vai ser carpinteiro, você não vai trabalhar de mecânico. Eu não vou pregar o evangelho, você não vai trabalhar lavando roupa, limpando casa. Você também será poupado, você não vai casar lá, porque essas coisas aconteceram aqui. Lá nós não seremos empregados de ninguém, teremos domínio de ninguém. Nós estaremos com Ele no propósito eterno para sempre, se relacionando com Deus. Você quer ir para lá? Você quer ir para lá? Eu quero te mostrar o próximo texto. Então perceba isso, você foi criado para relacionamento. Lá no Éden, o homem foi criado. Todo o propósito de Deus foi esse. Ele vivia com Jesus e o Espírito Santo, e agora ele desejou criar um ser que fosse humano. E ele coloca dentro desse ser humano, ele coloca a sua semelhança e a sua imagem. Pastor, mas esse homem era Deus? Não. Não era Deus, porque ele era humano. Ele foi feito do pó da terra. Deus queria um ser humano para se relacionar. E esse homem pecou, ele caiu. Lembra que eu disse para você que ele tinha um domínio sobre o jardim do Éden? Por que ele tinha um domínio? Porque tinha algo que poderia o ameaçar na terra. E quem poderia ameaçar na terra? O diabo. Ele já estava aqui na terra, ele já havia sido lançado sobre a terra. E Deus disse para Adão: domine e governe sobre a terra. Mas ele caiu, você sabe da história. E aqui no livro de Romanos, assim: portanto, aquele que o antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhante à imagem do seu Filho. Eu disse para você agora há pouco que Deus criou o homem para ser a imagem de Jesus. Diga comigo: eu sou a imagem de Jesus. Ou seja, Deus, Victor, cada dia que passa, quando nós contemplamos a Jesus, Ele vai impregnando em nós a sua imagem. A imagem do seu Filho vai sendo restaurada em nós. Posso ouvir o amém? A fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus tinha essa aliança com Adão, mas ele pecou. Você vai ver que por todo o Antigo Testamento Deus nunca chamou alguém de filho. Deus chamou os homens de servo. Abraão foi chamado amigo de Deus, mas filho, Deus não tinha filhos na antiga aliança. O texto diz agora que Jesus não é mais o primogênito, ou seja, o unigênito. Ele agora é o primogênito. O que é primogênito? Ele é o primeiro entre muitos, dos quais você que está me ouvindo aqui ou me assistindo é um deles. Deus fez você em Cristo Jesus ser filho dele. Nós somos filho, e cada dia que passa Deus restaura a nossa imagem. Pois a Bíblia diz em Filipenses que o propósito de Deus é nos aperfeiçoar cada dia, até aquele dia, diz o texto, que a obra será completa em nós e seremos como Ele é. Você será como Ele é. Aleluia. Assim como Ele é, nós seremos, diz a palavra de Deus. Então nós temos esse texto. Vamos ver o próximo texto, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, me parece que é o texto. Por favor, pode mudar o texto. Você está me entendendo, irmão? Você está me compreendendo? Deus criou você para viver dentro do propósito eterno. Da mesma forma, está escrito: Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente.
O último Adão, no entanto, espírito e vida. A Bíblia diz que o primeiro Adão foi feito alma vivente, uma alma que poderia morrer. Mas o segundo Adão, que é Jesus Cristo, ele foi feito espírito e vida. Jesus Cristo não pode morrer. Amém? E eu e você também não morreremos mais. Desde aquele dia que você levantou a sua mão e entregou a sua vida a Jesus, a partir desse dia agora, você não morre mais. Amém? A Bíblia diz no livro de João que nós passamos da morte para a vida. Eu estava conversando com a minha família, com meus filhos e minha esposa ontem, e eu estava falando para eles a dificuldade que nós temos para entender essa realidade. Como é difícil compreender isso. Como é difícil nós entendermos que o que o Senhor preparou para nós é infinitamente melhor do que nós vivemos aqui. Algumas pessoas até dizem: eu não sei como é o mundo futuro, eu não sei como é estar com Ele, eu não sei se realmente lá é um lugar bom, se eu vou ter os alimentos que eu tenho aqui, se eu vou poder ir no shopping, se eu vou poder beber Coca-Cola, se eu vou poder estar no meio dos meus amigos. E algumas pessoas fazem comparações acerca do céu e da terra. Querido, Paulo diz que nunca passou pelo coração do homem o que Deus preparou para você. Nunca passou pelo coração do homem o que Deus preparou para mim, para você. A Bíblia diz que ali não haverá dor. Você nunca mais sentirá nenhum tipo de enfermidade, dor. Nenhum único dedo do seu corpo você sentirá dor, porque Ele restaurou todas as coisas. Ele restaurou, e a Bíblia diz que todas as coisas já passaram e tudo se fez novo. O primeiro Adão é alma, o segundo é espírito. Versículo seguinte: assim não foi o espiritual que veio primeiro, mas sim o natural. Depois dele então chegou o espiritual. O primeiro homem foi formado do pó da terra, o segundo homem do céu. Quem é o segundo homem? Jesus. Da onde ele veio? Do céu. Ele veio para restaurar o que o primeiro homem perdeu lá no jardim do Éden. Ele veio para restaurar Tiago, para que o propósito eterno seja cumprido nas nossas vidas. É para isso que ele veio. Ele veio para nos levar de volta para Deus. O propósito eterno é esse. Esse é o propósito eterno. O propósito eterno é casa para Deus, é edificarmos uma morada para Deus. Amém? Aleluia. O propósito eterno é Deus está em nós. O propósito eterno é Deus está através de nós. Esse é o propósito. Quando nós nos reunimos como igreja, há uma unção liberada nesse ambiente. Quando você ora na sua casa sozinho, você também é igreja. Mas quando nós nos reunimos nesse lugar, aí o propósito eterno se manifesta. Porque quando nós nos unimos aqui em um único propósito, em unidade, então o Espírito de Deus libera vida sobre esse lugar, libera poder sobre esse lugar. A Bíblia diz que o primeiro homem veio da terra. Esse homem é falível, ele pecou, ele falhou, ele errou, ele não suportou as tentações. Mas o segundo homem que veio do céu, ele foi tentado, mas ele foi aprovado. Ele venceu a morte, ele venceu o inferno, e ele gerou vida em você. Ele veio para dar vida a você, querido. Para isso, para que o propósito de Deus se cumpra. E a totalidade do propósito de Deus vai se cumprir na eternidade, quando ali viveremos para sempre e nos relacionaremos para sempre com Ele. Vamos continuar lendo o texto. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu, homem celestial. Assim como obtivemos a imagem do homem terreno, antes de você nascer de novo, você tinha a imagem do homem terreno. Quem é o homem terreno? Adão, que pecou. Aquele homem que Deus queria se relacionar com ele, ou se relacionava. Aquele homem que Deus fez uma aliança com ele e deu para ele autoridade e domínio sobre todas as coisas.
Você trazia essa imagem desse homem terreno que um dia pecou, e por causa do pecado dele todos nós nascemos no pecado. Mas o texto diz, versículos, pode continuar o texto: receberemos de igual modo a imagem do homem celestial. Você recebeu essa imagem? Você recebeu essa imagem? Você recebeu essa imagem? Se você nasceu de novo, agora você não tem mais a imagem do homem terreno. A imagem que está sendo impregnada em você, está sendo formada em você todos os dias. O Espírito de Deus, Ele trabalha em você para que a imagem do homem espiritual, ela seja nítida na sua vida, para que você possa parecer com Jesus. Esse é o propósito de Deus. Versículo seguinte: contudo, irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue não poderá herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. E vos declaro um mistério: nem todos adormeceremos. Amém, pode parar aí. Aqui vai falar sobre arrebatamento. Eu estou aqui para dizer para você: tudo que Deus quer com você, filho, é um relacionamento com você. Ah, pastor, eu gostaria de trabalhar para Deus, eu queria fazer tantas coisas, eu queria ir para tantos lugares, eu queria fazer coisas e coisas e coisas para Deus. Mas o princípio de todas as coisas que você deseja fazer para Deus, você pode fazer, e o que Deus deseja de você é relacionamento. Amém? Ele quer se relacionar com você. Esse é o propósito eterno de Deus. É por isso que Deus deseja estar com você. Ele quer se relacionar. E às vezes nós não entendemos isso. Algumas vezes nós não compreendemos isso. E aí nós queremos fazer coisas. Algumas vezes nós agimos de forma até natural, como um homem natural. Algumas vezes nos sentimos fracos e pequenos. Outras vezes entra a justiça própria, a religiosidade. Mas Deus criou você para o relacionamento. Ele quer se relacionar com você. Esse é o propósito de Deus. Vamos passar para o próximo texto. Jesus, no livro de João, ele dá uma demonstração muito clara sobre isso. Veja o que ele diz: para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Diga comigo: o propósito eterno é que sejamos um, como Ele é um. Amém? Veja o que ele diz: que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que tens me dado, para que sejam um como nós somos um. Escute o que eu vou dizer para você, olha aqui para mim. Essa palavra glória, talvez você não tenha interpretação. Essa palavra glória, ela significa confiança, credibilidade. Então Jesus orou e disse: Pai, a confiança que o Senhor me deu, a mesma confiança que eu tenho, eu quero transmitir para eles, que eles possam ter essa mesma confiança, que eles possam confiar, quando eles dobrarem os seus joelhos para orar, eles possam entender que o Senhor está presente. A mesma confiança que eu tenho, eu quero que eles também tenham. E aí eu quero dizer para você algo tão extraordinário. Jesus caminhou aqui por 3 anos e meio. Esses 3 anos e meio que Jesus caminhou na terra, Ele curou os enfermos, libertou os cativos, deu vista aos cegos. Jesus fez coisas extraordinárias e maravilhosas. Mas uma das coisas mais importantes que Jesus nos ensinou, você precisa olhar para isso, nós precisamos atentar para isso. A Bíblia diz que Jesus pregava durante o dia, passava o dia com as pessoas, se relacionava com elas, mas à noite ele subia no monte. Para que ele subia no monte? Para ter um relacionamento com Deus Pai. Ele se relacionava com Deus.
Lá estava Jesus a noite toda orando e falando com Deus. O propósito de Deus é se relacionar com você. Essa é a vontade dele. Deus criou você para isso, querido. Ele salvou você para isso. Amém? É muito importante a gente ter aqui na igreja pessoas que tocam, que cantam. É muito importante nós termos aqui pessoas que são dizimistas, pessoas que trabalham, pessoas que fazem várias coisas na igreja. Mas eu estou aqui hoje para ensinar para você que isso é muito importante, isso tudo é importante. Orar, eu disse no princípio para você que não é o propósito eterno. Evangelizar não é o propósito eterno. Propósito eterno é relacionamento. E tudo que Deus quer de nós como igreja é que nós nos relacionamos com Deus e também nos relacionamos como ser humano. Nós precisamos nos relacionar uns com os outros. Ele disse: na unidade de vocês é que o mundo vai reconhecer que eu estou em vocês. Quando há unidade na igreja, quando nós temos unidade de propósito, quando nós pensamos da mesma forma, quando nós olhamos para os irmãos, abençoamos os irmãos, oramos pelas suas necessidades, nós sentimos a sua dor, isso sim é unidade. E propósito eterno é unidade. É você sentir o que o irmão sente. É você se preocupar com a pessoa. Esse é propósito. Esse é o propósito. Jesus disse, vamos continuar no texto: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Ele disse, eu neles. Eu habito agora no Victor. Está isso o texto. Volta para mim fazendo um favor. Eu neles e você, Pai, em mim. Jesus está dizendo, a fim de que sejam eles aperfeiçoados em unidade, para que eles possam ter unidade de propósito. Amém? Para que o mundo conheça que o Senhor me enviou e os amastes. Versículo seguinte: como também amastes a mim, Jesus disse, como você me ama. Eles precisam entender que eles também são amados. Você se sente amado, querido? Você se sente amado, querido? Pastor, às vezes não me sinto amado porque eu orei, pedi algumas coisas para Ele não me deu. Eu já orei, já insisti com Ele em algumas coisas e Ele não me deu. Eu pedi para Ele aumentar minha empresa, aumentar meus negócios, mandar mais dinheiro, suprir algumas necessidades, e elas não vieram. Por que, se Ele me ama? Por que Ele não me deu? Eu te explico para você por quê. Porque tem pessoas que só conseguem caminhar com Deus se ela tiver em dificuldade. Porque o dia que ela prosperar, ela deixa o caminho, ela deixa de caminhar no Evangelho. Pastor, mas isso não é bíblico. É bíblico. O apóstolo Paulo fala isso no livro de Gálatas. Para nós recebermos a herança, nós precisamos amadurecer. Você nunca vai pôr uma herança na mão de uma criança. Você, Tiago, teria coragem de colocar uma faca na mão de Benjamim? Por que você não põe uma faca na mão do Benjamim? Porque ele pode se matar, ele pode se cortar. Mas depois que o Benjamim estiver grande, estiver maduro, você vai negar ele pegar uma faca? Você não vai permitir que ele pegue uma faca? Porque ele amadureceu. Deus também, Ele só pode te dar quando você estiver maduro. É por isso, é muito simples. A falta de maturidade em nós nos priva de muitas coisas. Amém, querido? Amém? Nós precisamos amadurecer. Nós estamos há tanta falta de maturidade, eu falei agora há pouco. E quando nós olhamos para o estado natural das coisas que está acontecendo no Brasil, tantas mortes de crentes, tantas mortes de pastores, nós olhamos e às vezes nós fazemos crítica, dizendo, olha, eles não vigiaram, eles não estão vigiando, eles não estão se resguardando, eles morreram porque eles foram antes da hora. E isso tudo aconteceu porque não houve cuidado, não houve... Querido, deixa eu te falar uma coisa para você. Os pastores que partiram da terra, eles partiram porque Deus decidiu levá-los. Quando Deus decide levar, ninguém vai impedir. Comeu.
Eles apenas olharam para ele e não comeu. Nós não sabemos o que Deus colocou na frente de Daniel, mas o tempo de Daniel não estava determinado para ir para a eternidade. Mas a Bíblia diz que quando tiraram Daniel e jogaram os homens que o acusaram, antes que eles caíssem lá embaixo, onde os leões estavam, antes de cair os leões já haviam avançado e matado eles, a família toda. E a Bíblia diz, nos dias de Paulo em Roma, a Bíblia diz que os cristãos eram mortos nas arenas pelos leões. E eles eram mortos e eles cantavam e adoravam a Deus. Por que eles estavam nesse estágio? Porque eram pessoas maduras, haviam amadurecido. Porque essa carne, diz a Bíblia, que voltará para o pó, mas o Espírito, ele viverá eternamente com Deus. Amém, aleluia, glória a Deus. Eu sei que nós sentimos falta um dos outros aqui nessa terra. Nós somos humanos e precisamos nos relacionar com a nossa família, com as pessoas. Mas o dia que Deus decidir te levar, Ele vai te levar. Nós temos aqui hoje conosco a nossa irmã Vani. E a última vez que ela ficou internada, eu falei com o irmão Orlando. Ele falou para mim assim: pastor, o médico falou para mim, olha, já pode chamar a família. Foi isso, Orlando? E nós estávamos orando por ela, os irmãos aqui na igreja estavam orando por ela. E um dia, esses dias eu mandei uma mensagem para ela, eu falei assim: eu não sei o que Deus tem com você. Eu não sei o que Deus ainda tem com você, eu disse para ela. Mas uma coisa eu sei: Ele te guardou. E Ele não quer te levar para a eternidade ainda. Se Deus não quer, Ele não leva. Mas o dia que Ele quiser, Ele vai levar. Nós, como bons homens de Deus e mulheres de Deus que somos, nós deveríamos levantar as mãos e dizer: Senhor, o dia que o Senhor quiser cumprir em mim, eu estou pronto, eu estou te esperando. Posso ouvir um amém? Aleluia, glória a Deus. O que é propósito eterno? Relacionamento, filho. Deus criou você para relacionamento. Deus criou você para passar tempo com Ele. Não é religiosidade, não é uma religião, não é isso. É tempo, é se relacionar, é entrar em algum lugar, ou mesmo no seu carro, ou no seu quarto, aonde você estiver, você se abrir para Ele e dizer: Pai, eu estou aqui. Eu quero que você saiba, ouvindo algo ou não, Deus está lá, Ele está te ouvindo você. Respondendo ou não, Ele está te ouvindo. É um prazer de Deus. Queridos, pense comigo, Deus tinha tudo para nos rejeitar. Deus tinha tudo para se esconder de você, tudo para esconder de mim. Somos pecadores desde a nossa que nascemos, mas Deus ignora tudo isso, porque você nasceu em Cristo. Agora Ele não olha para você mais como um pecador. Você agora, quando Ele olha para você, Ele vê Jesus em você. Você é a imagem de Cristo. E essa imagem, ela vai sendo plantada em você, ela vai sendo impregnada em você, à medida que você e eu contemplamos Jesus, olhamos para Jesus, deixamos de olhar para nós, nossas fraquezas, nosso estado, e olhamos para a posição pela qual o Senhor nos fez em Cristo. Qual é a sua posição? Filho. Você é filho. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Eu mostrei para você agora há pouco. Você foi restaurado na sua semelhança, está sendo restaurado na imagem. Amém? E precisamos ser restaurados na unidade. O que é unidade? É quando nós decidimos fazer algo. Vamos dizer assim, que a gente coloca no Data Show hoje: 30 dias de oração para o Campo Grande. Você já viu por que nós vamos orar? E aí você não vai se levantar, se hesitar em orar para o Campo Grande. E aí Deus olha dos céus e fala assim: a minha igreja está unida.
em propósito. Sabe por que nós não ganhamos o mundo todo ainda para Jesus? Por que a igreja não conseguiu ainda evangelizar e ganhar o mundo todo? Porque na igreja não tem unidade. Eu penso como Shekinah, e aí a Assembleia pensa como Assembleia, aí videira como videira, e graça como graça, universal como universal. Mas no reino espiritual não existe placas. Deus tem apenas um corpo, e Ele é a cabeça do corpo. Se nós pensássemos assim, não haveria mais ninguém para ser salvo. Porque na unidade, a Bíblia diz, nós temos em livro de João, que quando há unidade, o mundo reconhece que Deus está em nós. Amém? Aleluia. Por que a igreja primitiva cresceu tanto? A Bíblia diz que eles pregavam o evangelho e chegou a um ponto de alguém dizer assim: esse povo estão tocando o mundo todo. Nos dias de Paulo não havia lugar mais para evangelizar, porque havia unidade. Havia unidade. Amém, irmão? Mas hoje nós caminhamos em um mundo de rebeldia, de mentira, de engano, aonde nós aprendemos com esse mundo vivermos uma vida aonde a unidade não é a prioridade. A prioridade é a ideia de cada um de nós. Cada um de nós pensamos de uma maneira, cada um de nós pensamos de uma forma. Se nós lançarmos um desafio, as pessoas não seguem, porque cada um tem o seu modo de pensar, cada um tem a sua tese, a sua teoria, cada um pensa de um jeito. Mas Jesus disse: vocês só serão conhecidos quando vocês estiverem unidos, quando houver unidade, quando o mundo olhar para vocês e ver uma única pessoa em vocês. E aí eles vão reconhecer que eu estou no meio de vocês. Mas uma das coisas mais difíceis que existe é nós conseguirmos implantar unidade na mente de todas as pessoas, porque cada um tem seu ponto de vista. Cada um tem seu ponto de vista como igreja. Cada casamento tem seu ponto de vista. Cada homem tem seu ponto de vista como tratar sua esposa. Mas nós não tratamos segundo o que a palavra de Deus manda. Tratamos de acordo com o nosso ponto de vista. Hoje eu quero desafiar você a viver em unidade. A sua família viver unidade com a igreja. Quando nós nos unimos, a Bíblia diz que o Senhor virá habitar na casa. Nós estamos edificando uma casa, um edifício para Deus habitar. Na nossa unidade, Deus opera. Você quer ver milagres? Quando há unidade. Você quer ver restauração? Quando há unidade. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Nós vamos então orar.